Oi, aqui professor Valdson. Vamos continuar a discutir os textos relacionados à disciplina Prática de Ensino em História 4, do ano letivo de 2024, curso de História, da UFMS, Campus do Pantanal, Corumbá. Dando sequência, nós temos na nossa bibliografia o texto que está lá no nosso cronograma, os anos 1950, 60, a Bossa Nova, a democracia e o país subdesenvolvido. Então, como eu dizia no texto 1, é importante conhecer o contexto dessa Bossa Nova. Então, os anos 50, 60 é o momento não só da construção de Brasília e do governo JK, de um movimento de grande otimismo pelo chamado desenvolvimentismo, né, que é o movimento de desenvolvimento econômico inflacionário, que gerou também a integração do território nacional, grandes projetos econômicos de integração, mas é também um momento de tensão política que nós podemos encontrar na bibliografia de História do Brasil, que explica, que deixa muito claro para nós, no Thomas Skidmore, Brasil de Getúlio a Castelo, a gente verifica esse processo. O que ocorre? Logo depois que Getúlio Vargas suicida e no momento em que o JK está se candidatando para presidente. Então nós já temos ali os militares organizando uma tentativa de golpe. E o JK só consegue tomar posse devido a um setor legalista das Forças Armadas. E por isso a gente tem que entender que o golpe militar de 64, ele não nasce do nada, né? Ele não nasce em 63, ele não nasce no início do ano de 1964, mas ele é produto de uma série de tensões que já vinham sendo gestadas lá desde os anos 30, 40, quando os antigos tenentes de 22 tomam posse, direta ou indiretamente, com Vargas em 30. Então, dessas tensões, nós podemos dizer que emergem alguns dos fatores que vão levar ao golpe de 64. Mas, pois bem, os anos 50, 60, em que a Bossa Nova terá uma grande influência, ela é uma época de grande otimismo devido ao discurso do próprio JK, que ele, como um político que tinha uma grande percepção do marketing, uma grande percepção da utilização da mídia da época, que é a imprensa escrita, né? Os jornais e as revistas, que já passam a ser coloridas nesse momento. Então tem muitos estudos que falam sobre esse descobrimento, entre aspas, do Brasil a partir do momento que a imprensa passa a ser colorida. Então é o momento em que começam a circular revistas em cores. Então imaginem vocês no interior do Brasil conseguir uma revista em cores. É nesse sentido em que se pensa o governo JK, em que ele se utiliza de um discurso grandioso, otimista. Tá? Ele se apropria dessa mística do desenvolvimento que lá Vargas inicia e ele continua com isso. Só que esse modelo ele tem um limite, ele vai se esgotar, que é justamente o limite da inflação, o limite da dependência tecnológica que o Brasil tinha em relação à Europa e Estados Unidos. Então tudo isso vai estourar na mão do João Goulart. E até então, como havia um grande marketing sobre o governo dele, nós temos nesse momento em 60 a Bossa Nova, que reflete justamente esse otimismo de uma classe média urbana, de funcionários públicos, de uma quantidade considerável de trabalhadores com formação escolar que conseguiam pensar um outro Brasil fora da pobreza do samba, da pobreza do subúrbio do morro, e um Brasil também que aspirava a uma condição econômica melhor. Daí a temática muito assemelhada ao jazz, daí a temática da vida do casal com tranquilidade econômica e a temática de você curtir os pequenos prazeres da vida, logicamente porque a família tem estabilidade econômica. Disso surge, por exemplo, obras de arte como o Barquinho, Samba do Avião, né? Entre outros, que passam a destacar as questões mais comezinhas da vida afetiva
mas que podem ser valorizadas devido à prosperidade da família, devido à tranquilidade econômica que se vive. Aí é nesse sentido que se pensa a temática da bossa nova. Muito diferente do samba, por exemplo, quando a gente ouve Cartola e verifica lá o homem refletindo sobre a sua condição de miséria, de falta de perspectiva, onde ele entrega tudo para Deus, onde ele pode maldizer a Deus, ou ele pode confiar num sol que vai nascer para todos, e com isso haverá uma esperança de um novo dia, mesmo morando no morro. Então essas temáticas vão sendo abandonadas e lentamente essa classe média branca ela vai abraçando outras possibilidades, também influenciada pelo próprio contexto pós-Segunda Guerra, que é o contexto da Guerra Fria, em uma crença de possibilidades de consumo infinitas que vão sendo abertas com a chegada dos capitais multinacionais ao Brasil. Aí na sequência nós continuamos. Muito obrigado, até aqui.